Bem-vindo para mais um vídeo da série Vamos Entender. No primeiro vídeo eu falei sobre o PIB, eu expliquei o que é o PIB, qual a sua importância. Mas o PIB é uma medida, ele mede a recessão e o crescimento. Então nesse vídeo eu vou falar um pouco mais sobre esses dois assuntos, recessão e crescimento. O Brasil passou por um período de recessão muito longo e uma recessão muito forte. No outro vídeo, no primeiro vídeo da série Vamos Entender, eu mostrei para vocês a evolução do PIB, do número, e a gente tem vários anos com um PIB negativo. Isso indica recessão. O que é recessão? A gente tem que entender que uma economia de um país é como se fosse um organismo vivo. Na recessão, esse organismo ele encolhe, ele diminui de tamanho. Quando as pessoas têm menos trabalho, quando as pessoas compram menos, a gente entra num processo de recessão. Então é um encolhimento da atividade do país como um todo. Diferente do que as pessoas acreditam, a recessão ela não é só uma coisa ruim. A recessão traz também algumas vantagens. A primeira vantagem é que as empresas menos eficientes, elas acabam fechando as portas. Então, num período de recessão, é como se fosse, na natureza, um processo de seleção natural. É isso mesmo. As empresas mais eficientes, as empresas mais fortes, elas sobrevivem ao processo de recessão. E a mesma coisa acontece com as pessoas. Infelizmente, perder o emprego é um evento péssimo na vida de uma pessoa, mas faz parte do ciclo da economia. Como na natureza, eu já falei, né, as pessoas que estão mais bem preparadas para enfrentar uma recessão, elas podem até, na mudança, na saída da recessão, elas melhoram de vida. Por quê? Porque elas estão mais bem preparadas. E como é que a gente se prepara para uma recessão? Primeiro é ter saúde financeira. Nos meus outros vídeos, passo a passo, eu explico sobre isso. Falo das reservas de curto prazo, médio prazo, longo prazo que a gente tem que ter. E quando você tem essas reservas, se você perde o emprego, primeira coisa, você não perde a tranquilidade, porque você sabe que você tem dinheiro para passar por esse período. E normalmente, num período de recessão, as pessoas procuram estudar, as pessoas procuram se aprimorar para conseguir melhores empregos e elas entendem o valor e a importância na vida que é você estar trabalhando. É muito comum a gente ver as pessoas reclamando do trabalho e é muito pouco comum a gente ver as pessoas agradecendo pelo trabalho que tem. Gente, ter trabalho é uma coisa muito importante. Para aqueles religiosos, ter trabalho é uma dádiva de Deus. É uma coisa que a gente pode usufruir e que vai fazer a nossa vida melhor. Todo dia que a gente tem trabalho, a gente tem que agradecer. Normalmente, quando eu converso com as pessoas falam: nossa, eu estou trabalhando muito, estou cansado. Eu digo: que bom, que coisa, Deus mantenha, Deus conserve, alguma coisa assim, porque realmente é muito importante o trabalho na vida das pessoas. E em momentos de recessão, a gente aprende o valor de estar trabalhando. E depois a gente tem o período de crescimento. O período de crescimento é quando a economia está se aquecendo, existe mais emprego, as pessoas gastam mais dinheiro e isso é a melhor fase, é a fase de crescimento, é a primavera. As plantas estão todas florindo, os passarinhos, a abelha, tudo isso. Então é a fase de crescimento. Nessa fase é a fase que a gente tem para recompor a nossa saúde financeira. Na fase de crescimento, as pessoas têm mais aumento salarial, as pessoas têm mais atividade e as empresas investem, as empresas aumentam, as empresas crescem. Então o período de crescimento é o período como se fosse a primavera e a recessão é como se fosse o inverno. E a gente tem ainda as outras fases, o outono, que é quando a recessão está chegando,
A primavera, que é o início do crescimento, e o verão é o auge do crescimento, onde tem muita luz, muito sol, muita atividade, calor, a economia está aquecida. Então, gente, na economia existe também um processo natural de fases. A economia sempre vai passar por essas fases. A gente sempre vai ter fases de desaquecimento, a gente vai ter fases frias, que são as fases de recessão. A gente tem a primavera, quando o crescimento está chegando, e a gente tem a fase de pleno crescimento, de muita atividade, que é o verão. Importante você entender isso, por quê? Porque você pode se preparar para o outono e para o inverno, conquistando a sua saúde financeira e montando as suas reservas. Então, para terminar, lembrando, o PIB ele é só uma medida, é como se fosse um termômetro. Em épocas de recessão, a temperatura está baixa, o PIB está negativo, está frio. Em épocas de grande crescimento, o PIB é alto e a temperatura é alta. Então, gente, o PIB é como se fosse um termômetro. A coisa que realmente acontece na economia, a atividade, ela entra nessas fases de recessão e crescimento. Atenção, uma coisa muito importante. Hoje a gente vê as pessoas falando muito em bolsa de valores, muita gente investindo em ações. Isso é ótimo, a rentabilidade das ações está muito boa e deve continuar boa ainda por um bom período. Por quê? Mesmo no processo de recessão, quando as pessoas, quando os investidores começam a ver que a primavera está chegando, eles começam a comprar as ações. Porque no período de crescimento, as empresas faturam mais, as empresas ganham mais dinheiro e distribuem dividendo, que vai ser o assunto para o nosso próximo vídeo. Vamos entender. Vou falar sobre o mercado de renda variável, explicar como é que as empresas funcionam, o que é dividendo. Pessoal, já sabe, gostou? Curte, comenta, compartilha. Tem dúvida? Manda para eu fazer conteúdo para vocês. É isso e até a próxima. Um abraço.